os nossos lares, nos sentiremos muito melhores e harmonizados. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos receber a nossa irmã Maria Helena, que irá fazer a palestra de hoje. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos ver do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed, o seguinte tema: galho verde. Ele diz o seguinte: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Isso é o capítulo 8º, item 4. Então, justamente o Espírito de Hamed está falando justamente das crianças, do desenvolvimento que nós devemos ter em relação às crianças. Elas são comparadas, aqui no caso, como se fossem galhos verdes em desenvolvimento, ou como se fossem argilas que estão prestes a serem modeladas por nós. E nós sabemos, né, que é muito importante a missão que nós temos, porque através dessa modelagem é que vai depender o desenvolvimento das crianças que estão sob os nossos cuidados, sobre as nossas mãos. No caso, às vezes, os nossos filhos, ou as pessoas que nós estamos relacionados, ou muitas vezes como também educadores que nós somos, né? Então, veja o que acontece. Desde recém-nascido, todos nós somos extremamente sensíveis a tudo que nos rodeia, né? Das percepções que estão à nossa volta, as reações, inclusive, adversas que nos vêm, né? As reações emocionais, principalmente reações emocionais de tudo aquilo que nos cerca. E principalmente daqueles com quem nós nos relacionamos. Por isso mesmo que é importante a tranquilidade, a paz na educação dos nossos filhos dentro dos nossos lares. Porque um lar precisa ter muito equilíbrio, muito ajuste e muito entendimento entre o casal ou as pessoas que criam as crianças, para que justamente eles sejam modelados, veja bem, de uma maneira flexível, né? Sem que nós precisemos colocar assim limites, né, rígidos, sem nenhuma flexibilidade para o seu desenvolvimento. Porque todas essas posturas que nós vamos ter em relação a eles depende justamente daquelas potencialidades que eles trazem no nascimento. Porque nós sabemos que todos têm uma potencialidade dentro de si. E essas potencialidades vão ser desenvolvidas através do quê? Da educação, que depende de nós, né? Então, determinados atos tendem, às vezes, a desenvolver e a melhorar justamente, né, a criança. E outros tendem a deteriorar, a inibir o desenvolvimento que a criança necessita, psicoespiritual, da sua personalidade. Então, a personalidade da criança vai sendo formada a partir do nascimento. Então, assim que a criança nasce, então, pela maneira que nós vamos tratando as crianças, elas já vão desenvolvendo a sua personalidade. Cada um tem a sua personalidade, né? Mas depende da maneira como nós vamos direcionar essa personalidade das crianças. Daí a responsabilidade dos pais, né? Nós sabemos que a compreensão e a aceitação dos conceitos de educação para as crianças, muitas vezes, os pais impõem de uma maneira muito rígida, sem flexibilidade nenhuma. E que traz profundas, inclusive, marcas durante toda a vida da pessoa, ou inclusive para encarnações posteriores também, né? E nós sabemos que cada criança, ela traz uma bagagem de experiência muito rica,
das outras encarnações que teve, né? Que antecedeu. Claro que umas bagagens melhores e outras, muitas, que vão ser aperfeiçoadas por nós. Agora, cada criança é um mundo à parte. Nós não podemos generalizar, porque cada um tem a sua individualidade. Nós sabemos que nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes, inclusive, no aspecto físico e também no aspecto psicológico, emocional, né? E, inclusive, até no aspecto espiritual, justamente através dessa bagagem que nós trazemos de experiências anteriores, através das encarnações, né? Nós verificamos isso é muito verificado nos pais que possuem vários filhos. Um filho não é igual ao outro. Nós não podemos tratar todos da mesma maneira, né? Então, nós sabemos que uns são mais dóceis, outros são mais rebeldes, outros precisam de mais atenção, outros são mais independentes. Então, depende de cada indivíduo. Então, cada um é uma individualidade, né? E mesmo os gêmeos univitelinos, que são os gêmeos, aqueles que são gerados, né, através de um óvulo só, que justamente eles são fecundados por um óvulo só, e nesse óvulo ele se biparte, né, para formar justamente, né, o ovo que é fecundado biparte e forma dois indivíduos, né, vão dar origem a dois fetos. Eles são gerados do mesmo óvulo e não são iguais. Não são iguais. Às vezes, fisicamente, eles são iguais. Mas, às vezes, podem ter até um gene ali, né, para determinadas, sei lá, doenças, determinadas alergias, qualquer coisa desse tipo, né, que ele pode trazer no gene, ali que ele recebeu, né, na parte material, mas na parte espiritual eles não são iguais, né? Assim como também os outros gêmeos, não só os univitelinos, também os outros, os fraternais, né, que nascem de dois óvulos diferentes, né, que são fecundados em dois óvulos diferentes. Então, isso nos vem demonstrar que cada um é uma individualidade, nós não podemos tratá-los todos da mesma maneira. E muitos pais, às vezes, veja bem, uns gostam, às vezes, de brincar de uma maneira, umas pessoas, outras gostam de comer determinadas comidas, outras não gostam, outras gostam de estudar, outras não gostam. E nós temos que respeitar. Respeitar de que maneira? Não impondo normas rígidas, mas simplesmente sabendo entendê-los, compreendê-los, principalmente através do diálogo. E é o que muito falta hoje em dia nas famílias, é justamente esse diálogo entre pais e filhos. Que a gente às vezes esquece, né, pelo dia a dia, pela correria de sentar, de conversar, trocar ideias, explicar o porquê das coisas, né? E não impondo normas rígidas como nós achamos que devemos, né? E que eles devem obedecer, como se tivesse, né, a obrigação de cumprir tudo aquilo que nós impomos, né? Então, essa flexibilidade é muito importante, porque muitas vezes, inconscientemente, os pais que não possuem essa flexibilidade, o que eles fazem? Inconscientemente, eles acabam projetando nos filhos o quê? Seus conflitos, suas emoções, seus desajustes familiares que existem entre pais, justamente nas crianças, né? E esses desajustes, esses problemas pessoais, então, eles tentam resolver através dos problemas infantis. Nós temos que saber separar. Porque os problemas dos pais, os nossos problemas, são nossos, né? E as crianças não têm que estar, inclusive, sentindo aquela sobrecarga emocional que nós, às vezes, passamos e que nós temos em cima das crianças. A gente tem que saber separar muito bem. E, às vezes, muitos pais não sabem separar tudo isso, né? Então, a gente tem que saber compreender. Nós, como educadores, nós sabemos que as crianças, veja bem, elas são maleáveis. Dependendo da direção que nós vamos encaminhando, ela vai tomando. Se agora nós descarregamos todas essas emoções em cima da criança, os nossos problemas, nossas frustrações, né?
que acaba acontecendo, né? Esses problemas, às vezes os pais se sentem, às vezes, até destroçados ou então vitoriosos perante o quê? As atitudes que os filhos nos dão, os retornos que eles nos dão, principalmente do adolescente, quando os filhos passam numa faculdade, então eles se sentem vitoriosos. Claro que nós devemos nos sentir vitoriosos. Quando há uma derrota, quando eles não conseguem, nós não vamos nos sentir destroçados, mas muitos pais se sentem, nós temos que superar. Como que nós vamos passar aquilo para a criança? Inclusive, nós estamos como que trazendo marcas, não só no seu físico, mas no seu perispírito e no seu espírito também, que pode, inclusive, afetar para futuras escolhas que ele vai ter. Tudo isso, por isso que nós dizemos que é uma argila que a gente vai modelando aos poucos, desde o nascimento. Porque quando nós recebemos uma folha em branco e nenhum livro em branco para escrever. Nós já recebemos eles praticamente com toda aquela bagagem que está ali. Nós vamos direcionando tudo o que eles trazem. Direcionando as coisas boas e as coisas ruins. Através de o quê? De correções das coisas ruins. Né? Do diálogo, do entendimento, que é a parte mais importante, às vezes, o que nos falta muito, né? E muitas vezes o sofrimento dos filhos é justamente o quê? Resultado dessas atitudes inibitórias dos pais, porque eles acabam inibindo os filhos, acabam simplesmente podando os filhos, né? Com excessivo zelo, controle que eles têm. E muitas vezes desestimulando até as vocações da criança, que muitas vezes a criança traz dentro de si. Muitos pais, como acham que devem praticamente ser o quê? Eles são pais que exercem uma determinada profissão. Às vezes a gente gosta que os filhos também sigam a mesma profissão. É um erro muito grande, porque cada um tem uma potencialidade diferente dentro de si. Às vezes a gente fala, mas isso não serve para você, isso não é muito bom. Às vezes a gente acha que alguma coisa melhor para a criança vai fazer um bem. Não vai fazer um mal. Vai fazer um mal porque ele está sendo distorcido naquela vocação, naquele ímpeto de realização interior que ele tem, e nós estamos praticamente inibindo aquilo dentro da criança. Então, a gente deve ter esse respeito. E muitos filhos, depois na própria adolescência, o que eles fazem? Eu vou seguir, então, eu faço. Mas simplesmente acabam, como a gente diz, pendurando o diploma na parede. Acaba fazendo o quê? Pega o diploma, estuda e não exerce a profissão. Então, não adiantou nada praticamente, vai seguir uma coisa totalmente oposta. Que às vezes lhe dá muita realização. E às vezes também essa inibição pode causar um problema muito sério. Porque nós sabemos que muitos filhos, quando são assim cerceados, né, de maneira coercitiva assim pelos pais, acabam fazendo o quê? Eles acabam saindo fora de casa, principalmente na adolescência, onde a própria adolescência já é uma fase muito complicada, que nós temos que tratar com muito carinho, com muito amor, com muito entendimento e muito diálogo. E às vezes a gente não consegue chegar, porque os pais têm uma postura, eles têm outra postura diferente, às vezes a postura de amigos, que eles praticamente do grupo em que eles convivem, porque o adolescente pertence a grupos, né? Geralmente, né? Que eles formam fora de casa. E acabam se desviando de determinados caminhos, partindo o quê? Partindo, às vezes, para a droga, né? Partindo para o crime. E é o que nós verificamos em muitas famílias hoje em dia, famílias de posse. O que acaba acontecendo? Porque os pais não souberam direcioná-los, não souberam trabalhar com essa argila, direcionar esse galho, que ele fala galho verde, que é um galho verde que vai indo. Né? Não sabemos direcionar direito esse galho. Então, nós temos que entender como direcionar esse galho, para não perdermos o filho. Né? O filho ou a filha. Nós falamos os pais, ou às vezes eu falo o pai, mas é os pais, tanto o pai como a mãe, porque os dois têm a mesma obrigação. Né? A mãe, é claro, que ela é aquela que dá os primeiros cuidados para a criança, dá todos os carinhos, e a criança, para ela, sempre é um anjo, para a mãe, né? Mesmo quando vai crescendo, é o anjo. O pai já
encara de uma maneira mais, né, mais realista. Mas os dois devem, de comum acordo, ter entendimento na criação dos filhos. Não pode um dizer uma coisa, outro dizer outra. E não fazer como os antigos, né, os nossos avós, tataravós, criaram de uma maneira coercitiva. É aquilo e é aquilo. Simplesmente, né, tinha, como eu já falei em outras palestras, tinha o poder de vida e morte até sobre os filhos, né? E isso é totalmente errado, porque os pais têm que ser, como os psicólogos dizem, têm que ser pais, eles têm que ser pais e amigos. Como pais, o que nós fazemos? Nós damos os limites, não rígidos, flexíveis, através do diálogo, do entendimento. E como amigos, nós vamos o quê? Se chegar, né, a esses filhos, através do diálogo, da explicação, o porquê. Que muitas vezes nós esquecemos de dizer o porquê dos limites. Então, damos os limites, mas simplesmente nós temos que explicar porquê. Porque geralmente às vezes a gente fala para a criança, não mexe aí, mas esquece de dizer por que não deve mexer aí. Né? Por que é perigoso, o que pode acontecer, quais as causas que pode acontecer. Então, essa parte é muito importante, explicar o porquê das coisas, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E, justamente, não é lícito forçar, distorcer esses galhos, né, verdes. E nós temos que gradativamente, né, criar o hábito da criança, criar as próprias escolhas, direcionando de uma maneira correta, né? Não com imposições, conversando, explicando o que seria melhor para eles, né? O porquê das coisas, né? E o que acontece em muitos casos, né? Em muitos casos, a criança fica tão frustrada que não consegue fazer nada, fica inibida, e naquela encarnação ela acaba perdendo aquela encarnação e vai levar para outras encarnações justamente toda essa potencialidade, essa vocação natural que às vezes ela trouxe e que ela tem necessidade justamente de desenvolver naquele momento, porque é o momento dela, né? Então, nós sabemos também que isto é falado justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 8º, o item 4, que ele cita no início, né? Que a criança precisa de cuidados, né? Mas quando o espírito se prepara para a reencarnação, o que acontece? Ela entra naquele estado de miniaturização, né? Nesse ponto, que a criança praticamente, né, ela retorna, né, o ser adulto retorna a ser novamente, né, criança, né, ela vai começar da infância, né, e ela fica no estado latente. Ela esquece praticamente tudo o que aconteceu nas encarnações anteriores. E é importante esse esquecimento, porque o que seria de nós se nós trouxéssemos para esta encarnação tudo o que nós, né, fizemos nas encarnações passadas? Quantos lares, em vez de ajustes, seriam inclusive desajustados, né, com esse nascimento das crianças, porque eles são seres que vieram justamente para cumprir uma missão ali de um ajuste que nós tivemos, alguma dissensão que nós tivemos em encarnações anteriores. E nessas encarnações talvez tenhamos, sei lá, sido inimigos, pessoas que se odiaram muito, né? E temos necessidade de justamente nos ajustarmos. Então, isso é importante, por isso é importante esse esquecimento que nos fala, né? E é um estado transitório. Claro que depois no desencarne, ela vai novamente lembrar justamente de tudo o que aconteceu, mas de uma outra forma. Se ela teve inclusive, boas relações nesta encarnação. Já houve aquele ajuste, pelo menos, entre os familiares, que às vezes a criança, né, teve necessidade. E à medida que os seus órgãos vão desenvolvendo, então, gradativamente, né, essas ideias, elas vão surgindo, porque são ideias praticamente, algumas
ideias que têm assim um caráter embotado na criança. Então, por isso cabe a nós direcionarmos essas ideias que ela traz dentro de si. Então, essa modelagem, direcionar as ideias que ela traz. Ela tem instintos, ela tem ideias, e os bons e os maus instintos vão ser desenvolvidos de acordo com o quê? Com a educação que nós demos a ela. E nós sabemos, como educadores, que a educação, ela tem que visar tudo. Primeira coisa, os pais querem dar uma boa educação intelectual, porque tem que ter o desenvolvimento intelectual da criança. Então, escolhe as melhores escolas, mesmo às vezes quando não podem, né? Às vezes a criança nem tanto aproveita, às vezes a gente sabe muito bem disso, né? Que não traz grandes proveitos, não é o ambiente que a criança necessita, não é aquilo que a criança almeja. Às vezes a gente não ouve muitos filhos, a gente às vezes impõe a nossa vontade, né? Por falta do diálogo. Temos que desenvolver, então, a parte intelectual. A parte social, que é justamente a sociabilidade, né? Entre o relacionamento, para que ela tenha um bom relacionamento entre todos da família e com as pessoas com que ela se relaciona no mundo exterior, na escola, na sociedade, no grupo social que ela vive, né? Além disso, ela deve ter também um bom desenvolvimento, que muita gente esquece, psíquico. Por quê? O psiquismo da criança é importante, porque está ligado à parte espiritual. E essa parte espiritual depende também do quê? Do desenvolvimento moral, que nós esquecemos. Porque nós, desenvolvimento moral. Mas esquecemos as regras morais que nós devemos dar à criança, né? Muitos pais, eles dão tudo. Eles dão boa escola, planos de saúde, cuidam da parte física perfeitamente bem, né? Levam no pediatra todo mês direitinho, bons planos de saúde. Mesmo quando o pai não pode pagar para si, ele paga para a criança, né? Para a criança tenha todos, inclusive, né? Toda a atenção e todo o desenvolvimento correto. Mas esquece justamente, né, da parte moral. Essa parte moral é que vai depender justamente... Acho que puxar o ventilador, que está sentindo um pouquinho de falta de ar. A parte moral. A parte moral começa como, gente? Pelo nosso exemplo. Os pais, veja bem, as crianças seguem, justamente, os pais são modelos para a criança. Então, eles copiam o modelo dos pais. Tá bom. Se quiser ficar, tudo bem. Obrigada. Então, eles seguem justamente o modelo dos pais. Então, é importante essa parte moral da criança, né? O desenvolvimento moral. E essa parte moral é que nos leva justamente para a parte religiosa. Porque a moral nada mais é. A moral nada mais é do que o nosso relacionamento e a consideração com o próximo, que muita gente esquece hoje em dia. Nós verificamos através da juventude que está. Raros são as crianças, são jovens que respeitam. Não tem respeito aos mais velhos, não tem respeito ao colega, não tem respeito aos professores, não tem respeito absolutamente a ninguém. Essa é a parte moral, gente. Essa parte é importantíssima, que sem essa parte moral, não dá para desenvolver a parte espiritual. Como que nós vamos desenvolver, atender essa parte espiritual da criança? Claro que nem todos, às vezes, professam uma religião, mas a parte moral independe, às vezes, né? A conduta moral das pessoas independe, às vezes, de uma frequência absoluta numa religião. Se bem que as crianças que têm uma certa religiosidade, né, que a família tem, ela já age de uma outra maneira. Ela encara de uma outra maneira as coisas. A gente verifica isso muito, inclusive, né, nos evangélicos, que eles tentam seguir justamente aquela parte de uma maneira meio rígida, né? Agora, outras religiões às vezes deixam muito a cargo, então,
praticamente dos pais. E os pais se esquecem dessa parte moral. Então, por isso que muitas vezes, aos desvios de comportamento da juventude, aos desvios de maus relacionamentos, né? Com amizades que não convêm, né? Amigos que não convêm, que acabam levando para vícios, para as drogas e, por que não, através até do crime. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa parte. Então, é isso que nós devemos, como pais, nós devemos ser, em primeiro lugar, educadores. Educadores em todos os sentidos. Então, intelectual, social, veja bem, moral, físico e, principalmente, gente, essa parte espiritual, que muitas não citam, né? Porque nós sabemos, todos sabemos, que nós devemos agir sempre de uma maneira, sempre de uma maneira, elas devem ser educadas de uma maneira coerente. Elas não podem nunca, né, de acordo com os traços que ela traz, a sua personalidade, mas direcionada sempre para o bem, sempre para o bem. Nunca deve ser desviado, né? Porque senão essa insegurança vai trazer desajustamentos psicológicos profundos, que vai, inclusive, acompanhar justamente onde? Não só nessa encarnação, em encarnações futuras também. E nós sabemos que os pais que são generosos, isentos de comportamento de crítica, que são verdadeiros amigos, mas com pulso firme para direcionar toda essa educação completa que a criança necessita, nesse molde que ela vem desde pequeno, né? Até ela criar asas após a juventude, saber voar, né? Nós sabemos que os nossos filhos são almas eternas, né? Elas estão passando temporariamente no nosso lar, mas elas são almas que vão justamente, né, até Deus a caminho da luz. Então, nós temos que entender bem isso, que elas têm também que evoluir, como nós também pretendemos evoluir. E elas só alcançarão essa luz a partir do momento que nós os conscientizarmos da maneira como educamos as nossas crianças, os nossos filhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação para a Maria Helena? Oi, Maria Helena. Uma coisa que eu queria, assim, uma dúvida que ficou é que, assim, a gente aprende muito no Espiritismo, porque às vezes a gente escolhe a família onde a gente vai nascer e onde a gente vai aprender. Às vezes, você pode estar no nível espiritual muito elevado do que aqueles pais que você escolheu, né? E, de repente, eles podem não te dar essa estrutura, mas você acho que já então... Às vezes, até o próprio, no caso, até o próprio filho, eles nos ensinam. Ensinam muito. Porque nós estamos como pais nessa encarnação. Tá? E eles estão como filhos. Mas vai saber quantas e quantas vezes nós também não fomos filhos deles também, que já têm uma certa bagagem espiritual melhor que a nossa, nos orientando. Talvez nós somos colocados naquele lar para estruturar aquele lar, para ensinar aqueles pais a serem direcionados também, às vezes de uma maneira correta em relação a determinados valores, a valores materiais, porque nós damos hoje em dia muito valor, nós damos muita importância a valores materiais. E poucos valores, às vezes, pouca importância aos valores espirituais. Então, justamente esses filhos, então, são pérolas que foram colocadas ali no nosso caminho para, inclusive, né, nós cultivarmos e aprendermos com ele.
Então, a gente precisa entender bastante isso também. Porque independe da posição que você ocupa, pai, filho e pai. Isso nós estamos no momento aqui. Vai saber quantas vezes foi invertida a situação. Maria Helena, por isso que o Evangelho no lar, estudado e praticado dentro dos lares, é de suma importância. Não é? Porque através desse estudo, nós mesmos, nós pais, vamos aprendendo muito e transmitindo aos nossos filhos. A evangelização também infantil é de uma importância muito grande na formação do caráter dessas criaturinhas. Não é? Então, é justamente essa religiosidade que nós estávamos falando, porque os pais veem tudo. A parte física, tá ótimo. E não tem nada, né? Todo atendimento possível. Leva na natação, faz um monte de coisa para desenvolvimento, leva a um monte de lugares, para ficar tudo bonitinho. Cuida da saúde, que é uma beleza, cuida da parte intelectual também, escola, tudo. Esquece a religiosidade. Então, essa parte é importantíssima. Como eu falei, os evangélicos, eles cobram dos filhos. Eles cobram. Se bem que, às vezes, de uma maneira muito decorada até, né? Mas a maioria tenta praticar, porque eles sabem que eles têm uma certa postura ali no caso. Quando isso não é feito no início, na primeira infância, né, até os 7 anos, a criança não é levada à evangelização, os pais não desconhecem, não praticam nenhum tipo de estudo a esse respeito, mais tarde fica difícil. Então, na adolescência fica muito difícil. Fica difícil. Às vezes a gente leva de pequeno. Mas quando surge na adolescência, às vezes pela própria rebeldia da adolescência, eles acabam se esquecendo. Eles deixam do lado, eles querem ser diferentes. Então, aí que entra o diálogo, a compreensão, né? Justamente entre pais e filhos. É nessa parte, é a parte mais difícil que tem. Agora, quando na infância, geralmente é fácil. Como que a gente faz? Porque nas escolas a gente ensina. A gente ensina muito, mas de uma maneira ecumênica. A gente não fala em religião. A gente fala muito em Deus, explica as coisas, o porquê das coisas para as crianças pequenas. Então, elas aprendem na escola, elas têm aquela sementinha. Agora, o lar é a nossa primeira escola realmente. Agora, desde pequeno, nós já vamos orientando, já vamos explicando. Às vezes a gente leva para a evangelização, depois eles descamam longe da evangelização. Mas aquela sementinha foi plantada. Eles acreditam, sabem das consequências, e ali, quando já começa a entrar na maturidade, eles já vão pegar o caminho, né, da religiosidade novamente. Porque essa parte é a parte mais importante, porque depende justamente desses comportamentos religiosos, o amor ao próximo, que a gente aprende justamente aonde? No Evangelho, né? O respeito aos outros, tudo isso é o que nos traz através do Evangelho. Se quem puder, leia na Gênesis, no livro dos Espíritos, o último capítulo que fala sobre a nova geração. Não é? O que é essa nova geração? Estudem aquilo e vocês vão verificar se nós mesmos, nós já adultos, já maduros, pertencemos a essa nova geração, e quem são essas crianças que estão renascendo e que pertencem a essa nova geração. Estudem isso. Façam isso que vocês vão ter mais condições de orientar seus filhos. Obrigado, Maria Helena. Muito esclarecedora a palestra de hoje. Muito importante para todos nós. Se alguém tiver depois alguma perguntinha mais, alguma dúvida, Maria Helena vai ficar um pouquinho mais aqui. Pode procurá-la, que ela, com todo o coração, irá atender e esclarecer. Agora chegou o momento da nossa participação, a participação individual de cada um. E como é que nós podemos fazer isso? Através das vibrações. Vibrando para aqueles que mais necessitam. É dessa forma
Vamos levando o nosso pensamento com muito amor e carinho, envolvendo todas as crianças do planeta, as crianças essas que são abandonadas, vítimas de violência, pelos adolescentes, pelos jovens, muitas vezes já cedo imbuídos no vício, na bebida e no fumo, na vida mundana. Vibramos também pelos moradores de rua, perambulam por um lado ou outro, excluídos de nossa sociedade. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, para que eles possam ser reincluídos na nossa sociedade, reincluídos dentro dos seus lares, arrependendo do passado. Vibremos também pelos idosos que se encontram nos asilos, aguardando muitas vezes uma visita que não chega, muitas vezes também abandonado dentro dos nossos lares. Vivemos pelos povos vítimas de catástrofes e guerras, pelas nações. Vibremos pelos governantes de todas as nações deste planeta, para que eles possam promover a paz e a justiça social. Vibremos pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos aqueles que se intitulam nossos inimigos, que não são apenas nossos irmãos. Vibremos pelos nossos amigos e parentes desencarnados, para que cada um receba o nosso abraço fraternal, a nossa saudade, e nos permita, Pai, vibrarmos por nós também. E assim, damos encerrada a reunião de hoje e continuaremos na segunda parte do nosso trabalho com a aplicação de paz. Agora vocês continuem com a Dona Cida, que ela irá passar uma mensagem para vocês. Muito obrigado a todos.